Graça e paz, meu nome é Eduardo Bueno e esse é o canal Cristão Comum. O assunto do vídeo hoje é: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E o texto que eu vou usar como base é Atos 19, versículo 2. O contexto dessa passagem é Paulo chegando em Éfeso e conversando com 12 discípulos sobre o Evangelho. Eu creio que ele, naquela conversa, ele incentivou os discípulos, ele ensinou os discípulos, consolou aqueles discípulos, mas em um determinado momento, ali no verso 2, ele faz uma pergunta para aqueles discípulos. Ele pergunta: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existia o Espírito Santo. Provavelmente esses discípulos eram discípulos de Apolo. Apolo, a palavra de Deus diz que ele era eloquente, ousado no falar, mas na época que ele passou por Éfeso, ele ainda tinha um conhecimento pequeno sobre o Evangelho, limitado sobre o Evangelho. Mas também não é sobre isso, sobre Apolo, que eu quero falar. Eu quero me apegar mais ao que Paulo perguntou para eles, que foi: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eu queria falar sobre essa palavra receberam, por enquanto. No português, essa palavra tem um sentido um pouco limitado. No grego, o original do grego, a palavra tem um significado um pouco mais abrangente. É a palavra lambano. Essa palavra significa agarrar algo esperado de direito, receber aquilo que já é seu, segurar com firmeza. Então, Paulo estava perguntando para eles, na verdade, se eles tinham agarrado a promessa do Espírito Santo, se eles tinham segurado, tomado posse daquilo que já era seu. Outra passagem interessante que eu queria falar com vocês é 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, Paulo diz assim: portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Aqueles homens já eram discípulos de Jesus, a palavra de Deus diz que eles já tinham crido, mas eles não sabiam do Espírito Santo, nem sabiam que ele existia. Paulo sabia que o Espírito Santo já tinha levado eles a crer, mas eles não sabiam disso. Muitos hoje estão assim, desconhecem ou ignoram o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a crer, mas isso não é tudo. Podemos nos relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo opera em nós por meio do fruto, e através de nós, por intermédio dos dons, ele nos ensina, ele nos leva a conhecer a verdade. Toda pessoa que ensina o Evangelho, que proclama o Evangelho, deveria ser guiada pelo Espírito Santo. Era assim com Jesus, era assim com os discípulos, com os apóstolos, era assim com os diáconos no tempo da igreja primitiva e precisa ser assim hoje. Mas não só os que ensinam, todo cristão deve e pode ser guiado pelo Espírito Santo. Paulo era alguém íntimo do Espírito Santo e ele queria que a igreja, no caso aqueles discípulos, também alcançasse o mesmo. Olha o que Paulo escreve em Romanos 8,14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí talvez você diga, então eu não sou filho de Deus porque eu não sou guiado pelo Espírito de Deus. Mas a palavra que foi usada para filhos aqui, mais uma vez o grego, ele é mais poderoso do que o português. A palavra filhos é a tradução da palavra huios, que significa filhos maduros, filhos que obedecem ao pai em tudo. Na verdade, Paulo estava escrevendo, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. Jesus usava para si essa palavra huios. Quando ele falava de si como filho, ele falava, eu sou o filho maduro de Deus. Eu sou o huios de Deus. Ninguém diz Senhor Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Nós lemos, você viu na palavra. Se você já tem, então, precisa desfrutar disso. Nós não venceremos
guerras espirituais de forma natural, de forma imatura. O Espírito é maior do que eu e você, mais poderoso que nós. Jesus era guiado pelo Espírito Santo, ele não fazia nada sem Espírito Santo. Paulo, Pedro, Filipe sabiam disso. Olha o que a palavra diz em Romanos 8,19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos, e de novo a palavra é ruis, que os filhos maduros de Deus sejam revelados. Não somente seja salvo, não somente seja um cristão, um recém-convertido ou uma criança na fé, seja inteiramente guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Faça disso a missão da sua vida. O que seria maior do que isso? Do que ser guiado pelo Espírito? Nenhum projeto seu ou meu serão maiores do que isso. Nem são e nem serão maiores do que isso. O Espírito Santo subiu e trouxe Jesus do céu para o ventre de Maria, desceu sobre ele no batismo, guiou Jesus no ministério. Quando Jesus morreu, trouxe Jesus dos mortos. Quando Jesus ressuscita, anda por 40 dias no poder do Espírito Santo, porque no seu corpo não havia sangue mais. Elevou Jesus aos céus, e não só isso, colocou à destra do Pai. O Espírito Santo foi derramado, pois foi uma promessa do Pai feita a Jesus. E por meio do Espírito Santo concedeu dons aos homens, está disponível para nos ajudar e consolar, nos ensinar a verdade. Para ser um ruios, precisamos de 3 coisas básicas. A primeira, conhecê-lo. A segunda, ouvi-lo com clareza. E a terceira, nos deixar guiar por ele. Serão os assuntos dos nossos próximos vídeos. Não deixe de acompanhar e compartilhar também. Se você quer ver a continuação desse assunto, ative o sino para ser notificado. Desejo que esse vídeo desperte você para a comunhão do Espírito Santo. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, que ele tenha sido uma resposta para as suas orações, que ele te dê uma direção clara de como deve ser sua vida cristã. Você recebeu o Espírito Santo quando creu? Agarrou essa promessa? Aquilo que foi dado a você por direito? Eu sou Eduardo Bueno, esse é o canal Cristão Comum e eu estou aqui para te servir. Um abraço.